cada 25 horas, um LGBT morre vítima de violência no país. Segundo o levantamento feito pelo Grupo Gay da Bahia, o GGB, 2016, o ano passado, foi o ano recorde em violência contra o público LGBT. Ao todo foram 343 mortes, sem contar as agressões físicas e psicológicas, o assédio e o preconceito cotidiano. E para falar sobre o assunto, nós recebemos no estúdio o Rodrigo Leal, que é defensor público e coordenador auxiliar do Núcleo Especializado de Defesa da Diversidade e da Igualdade Racial da Defensoria Pública do Estado. Olá, Rodrigo, obrigado pela presença. Obrigado eu. Bom, essa reportagem que a gente acabou de ver sobre a Casa 1, ela acaba explicitando, trazendo à tona a gravidade desse problema do preconceito que a comunidade LGBT acaba passando todos os dias, né? Bom, a Casa 1, né, esse projeto que eles construíram, que é muito conectado com o que a gente tem visto agora no ativismo norte-americano, ele não só traz visibilidade, como ele traz resposta, né, a uma questão que é a expulsão de casa, que é a discriminação dentro do seio familiar e a colocação das pessoas LGBT dentro da rua, né? Quando a gente, na Defensoria, que a gente trabalha com outras formas de discriminação, como, por exemplo, racismo, no racismo, geralmente você vê que a própria família tem a questão do marcador de diferença racial, então a pessoa sofre racismo no ambiente externo, encontra na família um suporte, encontra na família um eco e juntos eles vão buscar o apoio do Estado. Os LGBTs acontece ao contrário. Acontece o contrário. O primeiro a discriminar muitas vezes é a família e é ela que coloca a pessoa em situação de vulnerabilidade. Então a Casão ela supre essa demanda, digamos assim, além de trazer essa visibilidade que você colocou. E a gente vê, né, o número de LGBTs mortos cresceu em 2016. Ao mesmo tempo que as questões relacionadas à comunidade LGBT ganham mais visibilidade, o número de agressões também está crescendo. Isso é bastante contraditório, né? O que pode explicar? Na verdade, não é contraditório. É esperado, porque são dois fatores, na verdade. Sempre que a gente tem o crescimento de visibilidade de direitos de um grupo vulnerável, a gente tem o crescimento de uma resposta do setor conservador, né, que é o que em ciência social se chamaria de backlash, né? Você tem uma resposta agressiva. Então você tem um crescimento maior de visibilidade, tanto na mídia quanto na questão de afirmação de direitos, em legislação, e ao mesmo tempo você tem um setor conservador que ele vai dar a resposta à altura. Por outro lado, também não é contraditório porque, ao mesmo tempo que você amplia a visibilidade, você também amplia a visibilidade para a violência, né? Os dados de violência, os dados de opressão, de crimes praticados contra vítimas por motivo da identidade de gênero ou da orientação sexual, eles passam a ser mais visíveis. Eles saem do que a gente chamaria de cifra negra, né? Aqueles números ficam obscuros nas estatísticas e entram na pauta do dia. Olha, interessante também que a gente vê que segundo esse relatório do GGB, menos de 10% dos casos abertos no ano passado foram investigados e apenas 17% dos homicídios tiveram o autor identificado, né? O que falta para agilizar esse processo de investigação desses casos? Primeiro, né, a gente parte do pressuposto de que nem todos os homicídios chegam numa resposta de uma forma geral. A gente tem uma dificuldade muito grande de investigar homicídios no país como um todo. Mas além disso, no caso da violência LGBT em especial, o que a gente percebe é que existe o preconceito, ele vai se enraigar em todas as estruturas do Estado e de todos os setores paralelos. Então, toda vez que você se depara diante de um crime desse, que geralmente são crimes bárbaros, são crimes que têm esquartejamento, mutilação dos corpos, o homicídio está de forma cruel, você tem uma certa resposta, mesmo social, que é, mas a vítima estava em situação de prostituição, mas essa vítima não estava fazendo coisa que prestava. Então isso tudo gera um cenário para que esse homicídio seja visto já socialmente como um homicídio menos relevante, ou até como um resultado esperado. Então esse tipo de crime, perto de outros homicídios, ele se torna de menor destaque, de menor importância. Você acha que a falta de haver estatísticas oficiais acaba também agravando? Sim, isso é uma discussão que teve até no ano passado na formação do mapa da violência, né? Com a questão da inserção da qualificadora do feminicídio, com a discussão de se trazer o feminicídio no movimento de mulheres, trouxe essa discussão da estatística, e nos LGBTs a gente vê isso também. No estado de São Paulo, depois de um diálogo muito interessante que nós tivemos com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, nós conseguimos chegar à inserção do nome social nos boletins de ocorrência e nos autos de prisão em flagrante, e também esse dado sendo inserido no sistema de flagrante, sistema da polícia, ele também possibilitou que a polícia do Estado de São Paulo, tenha um cadastro de crimes que envolvam discriminação LGBT-fóbica. Isso facilita
desenho de políticas públicas para essa população e o combate a essa violência de uma forma específica e mais pontual. Ainda de acordo com esse relatório, com esse documento do GGB, metade dos casos, em pelo menos metade dos casos, as vítimas conheciam seus agressores. Como que isso se relaciona com essas agressões? Sim. Se você pegar o documento do GGB, é um documento que o GGB produz há muitos anos, né? O Grupo Gay da Bahia é uma das ONGs mais atuantes até hoje, né? Na questão de violência LGBT. Muitas vezes esses crimes eles acontecem em contextos em que as cidades são pequenas, as pessoas se conhecem, há um tipo de relacionamento entre as vítimas, ou as vítimas estão em situação de prostituição, porque a gente sabe que tem um bloqueio no mercado de trabalho, existe um gargalo para travestis e transexuais acessarem o mercado de trabalho por preconceito, então a prostituição se torna uma única alternativa viável. É a minha próxima questão, que é a dificuldade em relação ao mercado de trabalho. Estima-se que 90% dos travestis e transexuais estão na prostituição. São as travestis. As travestis, perdão. Travestis. Então, esse gargalo e essa chegada na prostituição, ela proporciona também a violência, como a gente teve o caso recente no ano passado de uma travesti assassinada em Mogi das Cruzes, que até onde se apura no inquérito foi por um agente público, após um programa, né, inclusive um procedimento que a gente tem no núcleo de apuração desse homicídio. Então, são casos em que existe um certo conhecimento, existe uma certa relação, e a violência ela é perpetrada como até uma forma de afirmação de que aquela pessoa ela é anormal, ela é abjeta para a sociedade. Então, ela é um instrumento de prazer naquele momento, depois ela é descartada. E você acha que está sendo feita alguma coisa para mudar essa realidade enfrentada em relação à inserção no mercado de trabalho da comunidade LGBT? A gente tem visto várias iniciativas, né, de algumas empresas, né, especialmente setores que sofrem menos resistência, né, do público conservador, como o setor de cosméticos. A gente teve uma campanha muito grande de uma determinada marca americana no ano passado, de cosméticos, até na campanha do câncer de mama, em relação à população trans, né? Mas o que a gente percebe ainda é que o primeiro desafio é aceitar que muitas dessas pessoas estão em situação de prostituição e que elas têm que ser reconhecidas como sujeitos de direitos nessa situação. Entender que a prostituição é um ofício, um trabalho como qualquer outro, e que elas têm que ter a sua proteção, a sua integridade física e os seus direitos resguardados. Fora isso, a gente tem que entender também que elas têm que ter um leque de oportunidades para que a prostituição não seja a única alternativa viável, né? Que seja um direito à escolha à prostituição e não uma obrigação, porque o Estado não trouxe políticas suficientes para que elas possam acessar outras alternativas laborais, não só o Estado, como também a própria iniciativa privada. Ok, Rodrigo, queria agradecer muito a sua participação aqui no Jornal da Câmara. Obrigado.